Ministério Público de São Paulo pede a prisão preventiva do ex-presidente Lula pelos crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O presidente da Câmara defende que PMDB discuta apoio ao governo na Convenção Nacional do Partido, marcada para sábado. E esta edição destaca também: o clima esquentou hoje na CPI que investiga a atuação da FUNAI e do INCRA na demarcação de terras indígenas e quilombolas no Brasil. E hoje é o Dia Mundial do Rim. A Câmara promove ato de conscientização sobre as doenças renais que atingem 1 em cada 10 brasileiros. Quinta-feira, 10 de março. O Jornal da Câmara começa agora. Boa noite. Muito barulho, poucas decisões. Esta semana o plenário da Câmara teve poucas votações por causa dos embates entre governo e oposição. Mas o único projeto aprovado interessa a um grande número de brasileiros, aqueles que buscam uma forma de combater o câncer. Foi uma semana de poucas votações e muita obstrução. Na terça-feira, quem queria impedir a análise de qualquer proposta eram os partidos de oposição ao governo da presidente Dilma Rousseff. Para eles, votação somente quando a Câmara instalar a comissão responsável por analisar o pedido de impeachment de Dilma. Nesse instante, a gente vai reiterar a posição de obstrução para que a gente possa ter um debate efetivo com relação ao tema principal do Brasil, que é retirar a presidente Dilma do poder. Na quarta-feira, a obstrução continuou, mas mudou de lado. Quem não queria votações era a representação do governo, preocupada com um projeto de decreto legislativo apresentado pelo deputado Esperidião Amin. A proposta quer suspender os juros aplicados ao cálculo do total das dívidas dos estados e municípios com a União. O governo fez um decreto que prevê juros compostos. O deputado defende um índice mais favorável, com juros simples. O resultado do impasse foram horas de discussões sem nenhuma votação. É pauta bomba sim, porque em cima do ineditismo de base de cálculo, ocasiona uma perda da União de aproximadamente uma redução de 463 bilhões de reais. Quem diz que esse decreto é bomba está fazendo terrorismo, que não é da minha escola. É outra escola que ensina a fazer terrorismo. E, finalmente, agora vamos votar. Obstruam, expliquem aos seus estados por que vocês não os querem libertar da extorsão e da usura. Ao final, um acordo transferiu a análise da proposta para a próxima semana. Faço um apelo para que nós esperássemos pelo menos a conclusão da negociação com os governadores, porque é ser responsável com o país, com a negociação e com o governo e com a oposição. Essa disputa entre o governo federal e os governos estaduais, ela não vai acabar nesse debate. A crise é muito grande. O governo federal já não tem mais as condições que teve no passado de subsidiar ou de transferir recursos aos estados e municípios. Então, a cada 30, 40 dias, outras demandas irão aparecer. O presidente, não cabe a ele fazer obstrução de matéria nenhuma. A pauta está colocada, seja para um lado ou para o outro. Seja a matéria que a oposição está em obstrução pelas motivações políticas, ou seja o governo que está em obstrução porque não quer aprovar a matéria. Eu tenho que conduzir a casa e colocar para que o plenário soberanamente decida, cumprindo o regimento na sua integralidade, quando houver obstrução. O clima de impasse político travou as votações, mas um tema importante levou os deputados a abrir uma exceção. Eles aprovaram o projeto que permite o acesso à chamada pílula do câncer. A substância sintética que pode combater a doença vem sendo estudada por cientistas com resultados positivos, mas ainda não foi liberada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para ter acesso à pílula, o paciente terá de assinar termo de responsabilidade, declarando saber que ainda não foram feitos testes clínicos para garantir o fim terapêutico da substância, nem para constatar quais são os efeitos colaterais. Nós não podemos estimular uma credulidade que pode enganar e decepcionar as pessoas, mas também, e esse tem sido o nosso esforço, desse equilíbrio. Não podemos negar evidências.
Mesmo com a obstrução, os deputados conseguiram aprovar o pedido de urgência para análise de 5 propostas relacionadas aos direitos da mulher. Entre elas, o projeto que prevê pena de até 2 anos de prisão para quem descumprir as medidas protetivas estabelecidas na Lei Maria da Penha. O Ministério Público de São Paulo pediu a prisão preventiva do ex-presidente Lula. Ele é acusado de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Também há pedidos de prisão do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Ainda não há data definida para a Justiça Paulista decidir se aceita o pedido do Ministério Público. Na Câmara, os deputados comentaram o assunto. Quando tu pede uma prisão preventiva é porque está ocultando provas ou está obstruindo a justiça, o trabalho da justiça. Nenhuma procede em relação ao presidente Lula. Ele já deu 3 depoimentos, 4 depoimentos até agora, entregou toda a documentação sobre o bendito triplex, sobre o sítio e tudo isso. Portanto, não tem razão de pedir prisão do ex-presidente. Renova aqui minha confiança em todos os órgãos, na Polícia Federal, no Ministério Público, no Judiciário. Se ele pediu, é porque ele deve e tem provas consistentes para isso. Todo brasileiro precisa ser investigado quando tem alguma denúncia e os fatos precisam ser apurados para todos, independente do cargo que possam ter ocupado. Dono da maior bancada na Câmara dos Deputados, o PMDB tem convenção nacional do partido marcada para o próximo sábado. Nesta quinta-feira, o deputado Eduardo Cunha cobrou uma decisão do partido sobre continuar ou não na base de sustentação do governo. Eu acho que nós já estamos no momento que o PMDB tem que decidir na sua instância apropriada, que é a convenção, a sua manutenção ou não no governo, que tipo de relação quer ter, que não seja agora, que convoque o outro. Alguma coisa tem que ser debatida, não dá para a gente virar as costas como se não tivesse acontecendo nada. Que há uma relação que o PMDB está dividido, uma parte do PMDB que não quer ficar no governo, quer romper com o governo, a outra parte quer manter no governo. Não tem como você não discutir esse assunto, nem que seja para definir independência, cada um faz o que quer. E o clima esquentou na CPI que investiga a atuação da FUNAI e do INCRA na demarcação de terras indígenas e quilombolas. A comissão ouviu nesta quinta-feira depoentes que sustentam posições contrárias. De um lado, a defesa do direito originário dos índios sobre a posse da terra. De outro, acusações de erro nos laudos antropológicos que baseiam as demarcações no país. Um dos convidados se exaltou e houve muito bate-boca. O primeiro a falar na CPI foi Jacques Alfonsin. O mestre em Direito tem uma ONG e acompanha os conflitos de terra no Rio Grande do Sul. Alfonsin defendeu o princípio do direito originário dos índios sobre a posse das terras e recebeu críticas. Toda a nossa legislação é branca e toda a nossa legislação não conhece o espírito da terra do índio. O regime jurídico da terra indígena foi imposto pelo branco. Ninguém consultou uma entidade indígena sequer sobre isso. E no fato dessas duas humanidades que estão aí presentes e que a gente insiste em não reconhecer, é sinal que a crise vai ser permanente. Vai sempre se discutir o que é originário e vai sempre se discutir o que é Estado de Democrático de Direito. Então, essa Constituição, como foi feita pelos brancos, nós precisamos rasgá-la, ela não vale nada. A ilação que eu extraio do que Vossa Senhoria disse é que isso aqui é um documento feito pelos brancos e como os indígenas não o fizeram, são duas sociedades, 2 estados diferentes, o Estado indígena e o Estado brasileiro que se submetem a isso. Essa linguagem que eu falo grego, o senhor fala alemão. Nós nunca iremos nos entender. O segundo convidado, Jefferson Rocha, é produtor agrário e advogado. Ele detalhou 2 casos que envolvem conflitos de terra em Santa Catarina. Um deles, a demarcação de um quilombo em Morro dos Cavalos, que impediu obras finais da rodovia federal que passa na região. E também foi alvo de críticas. Há um conflito muito grande, histórico, porque não há provas da tradicionalidade, há uma argumentação. Claro, uma argumentação extensa, uma argumentação pautada em outros estudos pretéritos, de que o povo guarani não tinha um lugar fixo. É um caso para ser investigado pela Polícia Federal, já que envolve recursos federais. Chamar, por exemplo, a prestarem contas a essas ONGs que receberam dinheiro público. Como é que tu vem aqui para dar uma opinião que aquilo é, né?
Entendeu? Dizer que tem problemas lá no laudo antropológico, que essa CPI tem que investigar, essa CPI tem que ir atrás, tem que mandar a Polícia Federal lá não sei o quê. Se traz aqui um posicionamento ideológico, contrário, entendeu? À maioria da população brasileira, contrário àqueles que precisam do apoio do Estado. Polarizada, a discussão ficou forte entre os deputados. Está aqui financiado por empresas do agronegócio. O senhor é um agronegocista. O senhor apoia a presidente, a ministra nomeada. Eu não sou negociado por ninguém do agronegócio e vou processar esse deputado. Processe, deputado. Agora, eu quero saber de onde é que é o dinheiro dele, do petrolão? Agora, o senhor que tem que lavar a boca. É dinheiro o meu ouvido que não é pinico. E não é público. O meu ouvido não é pinico. E também entre o advogado que foi convidado e um parlamentar. Você tem lado e esse lado é contra os direitos indígenas e a favor da causa própria. Não, meu lado é o lado da Constituição da República, é o respeito ao ordenamento jurídico e, sobretudo, aqueles cidadãos que pagam o seu tributo e que pagam o seu salário. Portanto, eu não vou admitir que o senhor venha me ofender. Não vem admitir, não. Não admito. Você não tem nenhum voto para estar aqui. Isso é uma democracia. Você não tem nenhum voto para estar aqui. Mas não tem. Não, se não tem o voto. Respeita a autoridade aqui. Respeita a autoridade aqui. Baixa a voz e respeita a autoridade aqui. Vossa Excelência é que vive do dinheiro público, eu não. Os deputados Newton Tato e Érica Cocai pediram as notas taquigráficas da reunião para verificar se houve desacato contra eles e avaliar a abertura de um processo na Justiça contra o advogado Jefferson Rocha. A CPI do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovou por unanimidade 7 requerimentos na sua primeira reunião deliberativa, realizada nesta quinta-feira. Mas o consenso promete durar pouco. A CPI do CARF foi instalada no início da semana para investigar a venda de sentenças no Conselho. O CARF julga recursos de empresas que questionam a cobrança de impostos pela Receita Federal. O prejuízo com a venda de sentenças pode ter chegado a 19 bilhões de reais. Na primeira reunião ordinária realizada nesta quinta-feira, os deputados aprovaram por unanimidade 7 requerimentos. A CPI vai pedir os documentos recebidos e produzidos pela comissão do Senado, que terminou os trabalhos em dezembro, com o indiciamento de 28 pessoas. Vai convocar o presidente do CARF, o procurador da República e o delegado da Polícia Federal responsáveis pela Operação Zelotes, que investiga o caso desde março do ano passado. Também vai solicitar o compartilhamento do inquérito. Nós não vamos sair do zero. Houve um trabalho feito pelo Senado, que nós estamos nos debruçando já com ele, nós aprovamos agora que seja mandado para nós em caráter oficial e vamos nos debruçar sobre ele para que a gente já comece daquilo que eles encerraram praticamente. A apresentação do plano de trabalho do relator e a discussão de requerimentos mais polêmicos ficaram para a próxima terça-feira. Vamos trazer para cá para poder explicar como é que eram vendidas as medidas provisórias, quando tramitavam aqui e o tráfico de influência exercitado pelo filho do Lula e por seus, por aqueles que eles indicavam. A CPI ela foi criada com um objetivo, investigar os 74 julgamentos que ocorreram no CARF, que são, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, objeto com graves indícios de ter ocorrido venda de sentenças. Ela pode ter um grande papel ao país, desde que ela não fuja desse foco. Veja depois do intervalo, suposta falsificação de assinatura no Conselho de Ética pode ser investigada pela Procuradoria-Geral da República. E você vai ver também. Você sabia que 1 em cada 10 brasileiros sofrem com doenças renais? Pois hoje é o Dia Mundial do Rim e na Câmara profissionais de saúde deram dicas de prevenção. A gente volta já. No Dia Internacional da Mulher, comemorado esta semana, a CPI dos Crimes Cibernéticos realizou audiência pública para debater a violência contra a mulher na internet. Não há dúvida que a evolução das novas tecnologias da internet e da telefonia móvel mudaram a maneira como as pessoas vivenciam suas experiências sociais.
Todavia, embora úteis, as redes sociais e outras áreas de comunicação digital têm sido também um espaço de violência contra as mulheres. Durante os debates, a promotora de justiça, coordenadora do Núcleo de Violência Doméstica do Ministério Público de São Paulo, defendeu a urgência de se criar tipificação penal para algumas condutas. Principalmente em relação a uma conduta que ficou conhecida como revenge porn. Acontece dia a dia, no cotidiano, homens, quando as mulheres terminam os relacionamentos, divulgam fotos reais ou montagens com uma forma de vingança. É necessário que se crie um tipo penal para que adotem providências investigatórias e repressivas em relação a esse fato. A delegada da Polícia Federal, Diana Calazans, chefe da Divisão de Direitos Humanos, afirmou que é plenamente possível identificar o emissor das mensagens. Os crimes cibernéticos, ao contrário do senso comum, eles são plenamente elucidáveis, porque o criminoso ele deixa rastros na internet. A dificuldade ela reside em ter um efetivo qualificado, nas capacitações e nas criações das delegacias de crimes cibernéticos. O subrelator, deputado Rodrigo Martins, concordou com as palestrantes e também destacou a importância de se aprimorar os mecanismos legais. É preciso evoluirmos na tipificação de alguns crimes, é preciso nós termos uma legislação mais clara, mais dura, para que o resultado seja a contento da investigação e que aquela vítima do crime cibernético, mais especificamente de uma violência contra a mulher, como nós debatemos hoje, tenha uma punição que realmente sirva de exemplo e que tenha um temor por parte daquele praticante. Deputados de diferentes partidos protocolaram nesta quinta-feira um pedido na Procuradoria-Geral da República. Eles querem que seja investigada a suposta falsificação da assinatura do deputado Vinícius Gurgel. A suspeita é que a carta de renúncia à vaga no Conselho de Ética não foi assinada pelo parlamentar. A denúncia foi feita pelo jornal Folha de São Paulo. Peritos indicaram que a assinatura do deputado Vinícius Gurgel na renúncia não confere com a marca em outros documentos. A renúncia abriu espaço para que um aliado de Gurgel assumisse a vaga dele no Conselho de Ética e votasse contra o parecer que pedia continuidade do processo contra o deputado Eduardo Cunha no Conselho de Ética. O deputado Ivan Valente é um dos que pede a investigação do Ministério Público. Ele lembra que o crime de falsificação de documentos pode resultar numa pena de até 6 anos. O trabalho da PGR pode até servir de base para uma representação no Conselho de Ética. A PGR pode abrir o processo, ou agora, se houver outros fatos em relação à assinatura do deputado Vinícius Gurgel, então nós entendemos que você pode também representar pela quebra de decoro parlamentar. O deputado Vinícius Gurgel disse não temer investigações e garante que a assinatura é dele sim. Contra fatos não há argumentos. Eu estou afirmando, a assinatura é minha, não falsifiquei a assinatura de ninguém. Eu quis que um deputado do meu partido me representasse, foi só isso, gente. Ele perdeu, mas eu queria que o meu direito de voto fosse expressado da maneira com que eu penso. Ponto. A comissão especial que estuda mudanças no Código de Trânsito Brasileiro debateu o papel da Polícia Militar na fiscalização. Atualmente, para aplicar multas, os policiais dependem de convênio com estados e municípios. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a competência para aplicar multas cabe aos agentes de trânsito. As polícias militares só podem autuar os infratores onde existe convênio com a prefeitura ou com o estado. Um projeto de lei que tramita na Câmara acaba com esta exigência. O coronel Elias Miller afirma que muitas vezes o policial se depara com uma infração de trânsito, mas não aplica a multa por conta da atual legislação. Para ele, é preciso extinguir a necessidade de firmar convênios para que a PM possa fiscalizar o trânsito. Nós não podemos deixar o cidadão à mercê de uma vontade política para que o órgão público que está 24 horas por dia em todos os rincões desse país, que ele fique dependendo de um convênio para poder dar uma resposta na prevenção e evitar que ocorra um delito ou até mesmo, seja, a violação da integridade de alguém. Já o presidente da Associação dos Agentes de Trânsito do Brasil, Antônio Coelho, lembra que nas principais cidades brasileiras, a PM já tem convênio com as prefeituras e realiza um trabalho complementar ao dos agentes. Ele entende que os convênios garantem que só corporações capacitadas possam exercer essa fiscalização.
É preciso que o convênio, quando for realizado, tem que haver se a polícia militar de um determinado estado tem um efetivo para isso, né? Se um estado não tem seus agentes concursados de carreira, então que o governador delega essas competências para a polícia militar. Nós somos totalmente favoráveis. Mas porque há uma norma constitucional que prevê o agente de trânsito de carreira. O relator da matéria na Comissão de Viação e Transportes, deputado João Paulo Papa, concorda com a exigência dos convênios para que a PM possa atuar. A defesa que eu fiz aqui, particularmente, é que nós devemos continuar trabalhando com a Polícia Militar de forma complementar, na medida em que o agente executor permita, queira, né, necessite, e na medida em que a Polícia Militar tenha estrutura para fazê-lo. A comissão especial que analisa a legalização dos jogos no Brasil ouviu 2 convidados contrários a essa proposta. O representante do Procurador-Geral da República e o presidente do movimento Brasil Sem Azar. Foi uma audiência diferente das anteriores. Na comissão especial que debate a criação do marco regulatório dos jogos no Brasil. Desta vez, falaram adversários da proposta de legalização da atividade. O representante do Procurador-Geral da República lembrou riscos como a exploração pelo crime organizado e a facilitação para a lavagem de dinheiro. E argumentou que bastaria o governo investir mais no combate ao contrabando para obter resultados tributários e econômicos melhores do que com o jogo legalizado. O argumento utilizado que isso possa incrementar a arrecadação do Estado brasileiro, você pode contra-argumentar que há outros segmentos que você pode atuar para a elevação da carga tributária no Brasil, de ajudar os empresários. Um exemplo disso é ter um cuidado melhor com as fronteiras do Brasil, onde só nessa atuação, com certeza, teria uma arrecadação muito maior, gerando impostos, gerando emprego, do que legalizar a indústria do jogo. O presidente do movimento Brasil Sem Azar criticou a proposta de legalização dos jogos. O jogo nunca vem sozinho, que o jogo vem mal acompanhado e vem na companhia do crime organizado, do narcotráfico, da prostituição e principalmente é uma maneira que os partidos políticos estão utilizando para fazer o caixa 2, caixa 3 das futuras eleições. Deputados defenderam posições contrárias e favoráveis à legalização dos jogos. Aumenta o emprego no país, traz muito turista para o Brasil. O jogo existe no mundo todo. Alguns lugares são legalizados e alguns lugares não são legalizados. É o caso do Brasil. Então eu acho uma burrice o governo não legalizar o jogo no país para poder arrecadar. Joga quem quer. Quem não quiser jogar, não joga. Quanto custa o tratamento de um doente do jogo? Porque nós sabemos do doente das drogas, da bebida, né? Quanto custa? 3, 4 vezes mais caro, né? O estudo internacional. E hoje é o Dia Mundial do Rim. A Câmara promoveu um ato para conscientizar as pessoas sobre as doenças renais que atingem 1 em cada 10 brasileiros. Os médicos orientam, a prevenção deve começar na infância. Quem passou pela Câmara pôde medir a pressão arterial e recebeu material educativo de como prevenir as doenças renais. O alerta foi principalmente para os grupos com maior risco de desenvolver a doença renal crônica, pessoas obesas, hipertensas e diabéticas. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 1 em cada 10 brasileiros pode ter uma disfunção renal e nem sabe. Por isso, os cuidados devem começar na infância. Hoje no Brasil nós temos cerca de 1.500 crianças em programa de diálise e crianças com baixo peso, prematuras, crianças com malformações urinárias, antecedentes familiares de doença renal, obesas, que hoje, devido à mudança dos hábitos alimentares e atividade física, aumentou muito a obesidade também na infância e inclusive crianças, porque hoje nós temos cerca de 30 mil crianças abaixo de 14 anos com diabetes. O presidente e o vice-presidente da Frente Parlamentar de Incentivo à Captação e Doação de Órgãos também participaram do ato. Aqui os técnicos estão indicando para a população que consumir mais água, que tomar determinadas cautelas, como exercício físico, manter a pressão arterial sob controle, evitam que o problema se instale. Portanto, é fundamental que nós desenvolvamos esses bons hábitos para evitar chegar
a uma sessão de hemodiálise que é complicada, é complexa e é cara para o país. O Jornal da Câmara termina agora. Outras informações é só acessar o nosso portal na internet. Sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 8 da noite, não perca. Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. O Jornal da Câmara volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.